Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de notícias. Eu sou Eduardo Medeiros e eu vou fazer semanalmente resumos de notícias que eu publico no meu Instagram. Segue lá. O meu Instagram é Eduardo_Medeiros Z. Lá eu faço todas as postagens de matérias, né, com alguns comentários e na semana eu faço o resumo de todas as postagens que eu fiz. Vamos lá, eu espero que você goste do meu canal. Escreva aí nos comentários, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Vamos lá, a notícia do dia. Bom, aqui está a postagem do meu Instagram que eu fiz essa semana, que eu publiquei do site Poder Governo. Vamos lá a matéria. Glaze pede explicações de Campos Neto sobre o caso do Banco Master. Ministra da Secretaria de Relações Institucionais publicou vídeo em que cobra o ex-presidente do Banco Central. A ministra, né, Gleisi Hoffmann, do governo Lula, quer fazer uma associação, no caso do Banco Master, ao antigo presidente. Né? Segundo a Gleisi, o Campos Neto, né, fez vista grossa ao que estava acontecendo no Banco Master. O que aconteceu no Banco Master? Daniel Vorcaro, né, não sei se vocês estão acompanhando, para quem não está acompanhando, é um caso que bombou, né, nas notícias, né, que o Daniel Vorcaro, ele tinha um esquema, né, o banco, né, dono do Banco Master, de disponibilização de títulos, né, CDB, com rendimento de 150% do CDI, muito acima do mercado, né, sendo que o mercado ele oferece títulos a 100%, 106% do CDI no máximo, né? O Vorcaro estava oferecendo a 150% do CDI. Foi uma fraude, porque quem investiu acabou não recebendo e aí está esperando na fila do FGC. Vamos lá ao que eu comentei aqui. A tentativa de associar o escândalo do Banco Master ao governo anterior segue um roteiro já conhecido, né? Transformar um problema técnico e institucional em arma política. O próprio Campos Neto, Roberto Campos Neto, foi claro ao apontar que a supervisão dos bancos como Master ocorre em níveis técnicos do Banco Central. Não há atuação direta da presidência da autarquia nesse tipo de operação. As eventuais falhas são atribuídas a processos internos ou terceiros, ou seja, estamos falando de um modelo de fiscalização burocrático e descentralizado que atravessa governos diferentes, não de governos diferentes, não de uma decisão política isolada de um presidente da República. A tentativa de colar o caso ao governo ignora 3 pontos básicos, né? O Banco Central é formalmente independente, desde a lei de autonomia, decisões técnicas não são subordinadas diretamente ao executivo. O período investigado não pertence a um único governo. Irregularidades financeiras, quando existem, são processos que se constroem ao longo do tempo. Responsabilidade difusa não combina com personalização política. Se há falha no sistema, ele não pode ser reduzido a um nome específico por conveniência de narrativa, né? A tentativa de vincular o caso ao governo segue mais uma lógica de disputas de narrativa do que de responsabilidade real. Como é que funciona? Surge um escândalo, cria-se um elo político entre o atual governo ou o governo anterior e desloca-se o foco de estrutura para o adversário. Não resolve o problema e ninguém responde diretamente por eles, né? Não é sobre o Bolsonaro ou Lula, é sobre um modelo onde o Estado regula tudo, o controle falha e a responsabilidade evapora. Tentar transformar isso em uma disputa política pode até render manchete, mas não melhora a fiscalização, não protege o investidor e não corrige o sistema. Bom, o Banco Master, né? Servidos um café? O Banco Master, o Daniel Vorcaro, né, ele transitou por todas as instâncias da República, né? Fez reuniões com o presidente da Câmara, fez reuniões com o presidente do Senado, tem vazamentos no WhatsApp em que ele afirma que ter feito reunião na República, né? Que inclusive o atual presidente do Banco Central, né, foi apresentado a ele pelo presidente, né, pelo presidente Lula, né, tem envolvimento em defesas de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, né,
Ou seja, é um escândalo que pode abalar toda a República, né? O Vorkar está preso e parece que tem um andamento de um acordo de delação premiada. Agora, resta saber se o Vorkaro realmente vai falar a verdade e expor todos os agentes que estão envolvidos nesse escândalo de fraude de investimento e histórico de um suposto envolvimento de corrupção e suborno de agentes políticos. Bom, escreva aí nos comentários o que vocês acham. Você acha que a denúncia do Daniel Vorkaro, né, a delação premiada, vai abalar as estruturas da República ou somente alguns políticos, né, algumas figuras escolhidas a dedo é que vão ser delatadas nessa super delação que está por vir? Escreva aí nos comentários. Vamos à próxima notícia. Essa notícia aqui vai bombar, viu? E vai abalar também as estruturas, porque tá dando o que falar, né? Essa aqui eu peguei do site da Jovem Pan. Direita se opõe a PL que equipara misoginia a racismo. Porém, o Flávio Bolsonaro votou a favor, né? Caso seja aprovado o projeto, o tempo de reclusão pelo crime pode ser de 2 a 5 anos, além de multa. Vamos ver o que eu escrevi aqui no meu post, Eduardo_Medeiros Z, no meu perfil. Aqui diz: base governista e oposição votaram juntinhos a favor da PL. Estão vendendo proteção, mas entregando desequilíbrio. O PL, o projeto de lei da misoginia, parece justo na superfície. Ninguém é a favor de violência ou discriminação, principalmente contra as mulheres, né? Mas quando você olha de perto, a lógica muda. Ele cria punições diferentes para comportamentos semelhantes, dependendo de quem é a vítima. Isso não é igualdade, isso é assimetria política. Assimetria jurídica. Lembrando, né, que a Constituição, esse é o artigo 5º, ele não discrimina os direitos de homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Essa lei, né, essa PL, ela gera um desequilíbrio. Vamos continuar. No mundo real, isso gera efeito ao contrário. Empresas passam a contratar com medo. Decisões viram risco jurídico. E oportunidade podem diminuir justamente para quem a lei diz proteger. Né? Ou seja, se a pessoa tem uma empresa e ele tem o intuito de contratar mulheres, né, com a lei da misoginia, que inclusive abrange a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, criminalizando, né, alguns comportamentos, como, por exemplo, interromperem a mulher numa fala, por exemplo, está numa reunião, ela expõe alguma ideia, e se um homem ou um chefe ele não concorda com essa opinião, ele a interrompe, né? Interrompe porque o que ela diz, ele considera que não esteja de acordo com os projetos, ou não alinha com os projetos, faça uma interrupção, que acontece, é normal numa conversa. Se eu estou conversando, estou falando um assunto com você, por exemplo, interlocutor, e você me interrompe e diz: não, Eduardo, o que você está dizendo não condiz com a realidade. Só o fato de fazer isso, se for uma mulher, já é considerado crime, né? Isso no ambiente empresarial. E aí, assim, quem for empresário, ou for chefe ou alguma coisa, com o risco jurídico que isso pode causar para uma empresa, toda empresa ela tem um compliance, certo? Uma empresa, antes dela contratar os trabalhadores, né, os seus empregados, ela pensa na possibilidade de risco, algum risco jurídico, risco com ação que pode causar prejuízo, gastos, né, com processuais e tudo mais. Esse empresário, esse grupo empresarial, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma contratação de uma mulher que pode ser até mais competente que muitos homens, mas por conta desse risco jurídico pode prejudicar muito o acesso à mulher ao mercado de trabalho. É um tiro no pé, né? E aí, vamos lá. No campo social, o impacto é ainda mais claro, né? Aumenta a polarização entre homens e mulheres, a briga, né, em redes sociais, homens criticando mulheres, mulheres criticando homens, fortalece movimentos de reação, ou seja, o Red Pill, né, que estão querendo criminalizar. O Red Pill vai ficar mais forte, porque vão validar o argumento, né, de que o que a Red Pill expõe empurra discussões para ambientes mais radicais, né? Então vai favorecer os extremos. Os extremos eles vão entrar em choque
o tempo todo o movimento mais radical feminista e o movimento mais radical da Red Pill. Vai ficar de um lado e do outro, movimento antagônico e de disputa política, né? É muito perigoso, né? E o pior, transforma uma opinião, né, em um potencial crime. O direito penal ele não foi feito para moldar pensamento, foi feito para punir o dano real, né? O direito penal é a última ratio, né? É a última alternativa para ter um tipo de controle da sociedade, né? No sentido de não ter crimes e não ter danos maiores para a sociedade. Ele não pode ser um meio de controle, como está sendo utilizada essa lei. Quando o Estado tenta resolver tudo com mais crime e mais punição, o resultado costuma ser o mesmo. Menos liberdade e mais conflito. Igualdade de verdade não precisa de privilégio, precisa de regra justa para todos. A regra é simples. A pergunta é simples. Isso resolve o problema ou só cria um problema maior? Bom, a pergunta já está feita para vocês. Escreva aí nos comentários. Por que surgiu esse projeto de lei equiparando, né, a misoginia a racismo? Ou seja, é um crime inafiançável o racismo, né? Se você equiparar essa lei ao racismo, vai tornar muito perigoso, por exemplo, algum influenciador que for do movimento do Red Pill fizer alguma crítica, no sentido, alguma crítica ao feminismo ou algum comportamento feminino que não condiz com a realidade, né, que faz alguma crítica, né. Na verdade, a Red Pill, né, segundo tem a história da pílula vermelha no filme Matrix, né, que a pílula vermelha está associada à realidade, né, e a pílula azul é você aceitar a mentira como se ela fosse realidade. Então a Red Pill ela tem uma ideia de ir contra a afirmação do discurso imposto pela sociedade, né? Então a Red Pill é como se fosse uma crítica ao pensamento que está em voga, né? Ao pensamento do feminismo, ao pensamento dos globalistas, né? De imposição dessa ideologia, muitas vezes associada até às ideias socialistas, né? Ideias esquerdistas. E essa PL é como se fosse uma resposta ao movimento Red Pill que cresce cada vez mais, né? Tem expoentes aí da Red Pill que tem milhares de seguidores nas redes sociais, né? Defendendo essa pauta, né? Essa pauta de crítica aos movimentos, né? Que fazem alusão ao feminismo, ao empoderamento feminino e todas essas coisas. É uma discussão que tá dando o que falar. Você vai aí nos comentários, você acha que essa lei ela vai resolver o problema ou ela vai agravar ainda mais a situação? Vamos ao próximo post aqui que eu fiz. Esse aqui eu peguei do site G1. Estados Unidos avaliam classificar PCC e CV como grupos terroristas por pressão da família Bolsonaro, diz jornal. Segundo o jornal The New York Times, o Departamento de Estado vem estudando a classificação nas últimas semanas após contatos de filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Casa Branca não confirma, mas Trump lançou campanha para designar grupos criminosos da América Latina como terroristas. Né? Isso inclui o CV, o PCC, mas também tem os grupos do México e da Colômbia, né? Que também tem grupos do narcotráfico. Né? Vamos ver o meu post aqui. Os Estados Unidos avaliam classificar PCC e CV como grupos terroristas. Segundo a reportagem baseada no New York Times, o Departamento de Estado americano estuda enquadrar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, após contatos ligados à família do ex-presidente. A Casa Branca não confirmou oficialmente, mas o movimento acompanha uma política mais dura já defendida por conta do crime organizado na América Latina. Na prática, essa classificação pode trazer sanções internacionais mais rígidas, bloqueio de recursos, cooperação militar e de inteligência ampliada. A questão central não é política, é segurança. Facções, né, já operam como verdadeiras organizações transnacionais, com poder econômico e territorial. Ignorar isso é tratar o crime organizado como problema local, quando já virou uma ameaça global. A pergunta que fica, o Brasil vai enfrentar isso com seriedade ou continuar tratando como questão política? O que está acontecendo?
governo Lula, ele é contra essa classificação como grupo terrorista. Segundo ele, essa classificação ela tiraria a soberania do Brasil. Só que, assim, a segurança para conter o crime organizado, ele é local, né? Só que o crime organizado já foi provado que ele atua transnacionalmente, né? O narcotráfico aqui no Brasil, ele tem ligações estrangeiras, né? Tem ligação com a Europa, com a África, né? Ele transpõe as fronteiras, né, nacionais. Inclusive, não só do Brasil, no México e na Colômbia. E, coincidentemente, são países, né, que são contra essa medida do governo norte-americano e coincide com serem países de esquerda. Então, assim, isso aumenta, né, o discurso da direita a associar os esquerdistas ao crime organizado, né, ao narcotráfico. Porque, assim, se não fosse, por que eles defenderiam, né? É um questionamento que tem sido muito em voga, principalmente dos partidos mais conservadores, dos partidos de direita. E aí, agora sim, dito isso, o que vocês acham? Vocês acham que para o Brasil vai ser benéfico essa classificação das facções brasileiras como grupos terroristas? Escrevam aí nos comentários. Vamos ao último comentário aqui, ao último post. Esse aqui eu peguei da revista Oeste. O post diz: STF derruba prorrogação da CPMI do INSS. Por 8-2, ministros revertem liminar dada por André Mendonça. Vamos aqui ao que eu comentei. Por 8-2, o Supremo reverteu a decisão que mantinha continuar e permitiria continuar as investigações sobre possíveis irregularidades no INSS, liminar que havia sido concedida por André Mendonça. Na prática, o recado é claro. Quando a investigação começa a incomodar, ela para. E aí fica a dúvida: quem ganha com o fim de uma CPMI? Quem perde quando a investigação não vai até o fim? Agora vamos ao ponto que ninguém quer falar. O INSS funciona como um sistema de repartição, onde quem está trabalhando hoje paga quem já se aposentou. É como se fosse uma pirâmide, né? A base, né, paga o topo. Se a pessoa é aposentada, ela depende de quem está na ativa, né, para receber o seu benefício, né? Se tiver menos pessoas contribuindo, vai inviabilizar o recebimento das pessoas que já estão aposentadas. Por isso nós tivemos inúmeras reformas. Antigamente se aposentava na faixa dos 40 anos, e tivemos várias reformas desde o governo do Fernando Henrique, nos anos 90, até a última reforma que foi feita no governo Bolsonaro, 2019, a reforma da Previdência, né? Agora sim, na prática, depende da entrada constante de novos contribuintes, conforme eu já disse, sofre com o investimento da população e fica cada vez mais insustentável. Some-se a isso as suspeitas de fraude e falta de transparência. E você tem um sistema caro, frágil e cada vez mais questionado. O cidadão paga, contribui a vida inteira, mas não tem garantia real de retorno. Até quando vamos sustentar um modelo que exige confiança cega, mas entrega cada vez menos segurança? Ou seja, o INSS é um sistema piramidal, né? O rendimento, se vocês vão fazer uma simulação, pode fazer uma simulação, tem no site do Banco Central. Se você receber o salário mínimo e fizer um investimento com base aí no salário mínimo, que deve estar o quê? Cento e poucos reais, no INSS, durante numa renda fixa aí que está de acordo aí numa taxa média aí de 8% ao ano, mesmo descontando a inflação, durante todo esse período aí, que é o quê? 40 anos de contribuição, você consegue acumular muito mais dinheiro do que se você fosse contribuir com uma previdência. Não é inviável a previdência. A gente sabe que a população está envelhecendo cada vez mais. As pessoas estão deixando de trabalhar no serviço formal. A gente tem
entregadores de aplicativo, profissional do Uber, né? Que compensa muito mais do que trabalhar na CLT. Porque a CLT, para o empresário e para o trabalhador, ela já está inviável. De acordo conforme a realidade, já não compensa mais o trabalhador, a pessoa ser assalariada, porque uma pessoa que é um Uber, que é um entregador de aplicativo, ele tem flexibilidade, ele consegue receber muito mais dinheiro, né? No tempo que ele quiser, e ainda não tem os encargos tributários que um trabalhador tem de desconto em folha, INSS, dependendo do valor, vai descontar imposto de renda, é um dinheiro que ele não vai receber de volta. Então, assim, é inviável. Então, as pessoas elas estão optando por outras formas de trabalhar. Muitas pessoas que estão produzindo conteúdo, estão ganhando mais dinheiro. Infelizmente, né, a cadeia, né, de trabalhadores no serviço formal ela está diminuindo. Então, assim, se a quantidade de pessoas no mercado formal, né, os empregados, está diminuindo, consequentemente, vai diminuir a arrecadação e o sustento do sistema previdenciário. Esse sistema precisa ser mudado. Precisa fazer um sistema capitalizado e corrigido conforme a inflação. Esse sistema do INSS ele já é um sistema falido. Compensa muito mais você pegar esse dinheiro e fazer o seu próprio investimento, montar a sua própria carteira. Uma coisa que não existe, né, no Brasil, nas escolas, é a educação financeira. Você tem uma educação com nenhum significado para a vida cotidiana, esse sistema de educação falido, né, baseado no método do Paulo Freire. Ele não forma pessoas capazes de se autogerir, ele deixa as pessoas dependentes. Então, assim, esse sistema, além de tudo, se o sistema funcionasse realmente, já teria problema, porque ele tem fraude, essa fraude do INSS foi um absurdo. Pessoas que já aposentadas, que tiveram seu dinheiro descontado em folha. É um absurdo, né? E assim, a única forma de saber o que realmente aconteceria, né? O que realmente aconteceu e buscar os responsáveis por essa lesão ao bolso do contribuinte, ao bolso do cidadão, né? Que já é aposentado, trabalhou a vida inteira, foi barrado, né? Então, quer dizer, uma CPMI que poderia dar uma luz, né? Para tentar moralizar uma situação que foi um escândalo no país, não se concretizou, foi derrubado e foi arquivado essa CPMI sem achar nenhum tipo de responsável, né? E aí, assim, escrevam nos comentários o que vocês acham dessa notícia e o que vocês esperam do sistema previdenciário. Vocês acham que ainda tem esperança da aposentadoria? Vocês acham que vocês vão se aposentar se vocês não forem aposentados ainda? Vocês acham que vai existir alguma outra reforma previdenciária aumentando ainda mais a idade mínima para a aposentadoria? Escrevam aí nos comentários. Bom, pessoal, hoje foi o meu primeiro vídeo. Eu agradeço muito aí pela atenção. Não se esqueça de ativar o sininho, de se ver nos comentários, de me seguir no meu Instagram, já estou falando aqui de novo, Eduardo_Medeiros Z, e se inscreva no meu canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.